Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Aqui eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista, a Fernanda Soares. Fernanda Soares, nossa editora de argumentos, está aqui nos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT para apresentar o Clique Jornal aqui na Rádio CT. E a nossa função, a função da Rádio CT, é elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa, onde propomos um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, bem diversificada mesmo, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também aqui do SINDICT. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Nosso entrevistado de hoje é o professor Agliberto Chagas. Ele é cientista social, especializado em gestão estratégica da inovação tecnológica pela Unicamp. Possui o professor Agliberto Chagas mais de 20 anos de experiência em criação de ambientes de inovação e inclusive com destaque para o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, também de Sorocaba. Atualmente, o professor Agliberto Chagas, ele é professor da FATEC aqui em São José dos Campos. Professor Agliberto Chagas, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo, Fernanda, um colega aqui, o Eduardo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Agliberto, você trabalhava como professor quando foi atuar lá no Parque Tecnológico. Nós acabamos de citar o Parque Tecnológico, que é o orgulho de São José dos Campos. Quando se fala de São José, fala-se de Parque Tecnológico. Como é que surgiu esse convite? Na verdade, é interessante, nunca ninguém tinha perguntado os primórdios da história assim detalhadamente. Eu tenho a oportunidade de explicar. Eu estava fazendo mestrado na Unicamp. Eu era professor e estava fazendo mestrado na Unicamp. E na Unicamp eu trabalhei um tema que era no comecinho do conceito de sociedade global. E tinha um professor meu, que é um dos principais autores aí do Brasil na sociologia, que é o professor Ottaviani, era meu orientador. E eu estava estudando o porquê que as empresas de São José dos Campos, algumas empresas estavam entrando em crise e estavam quebrando o que a gente chama de cadeia de valor. À época eu estava olhando o grupo Matsushita, que é a antiga Panasonic, que é a Panasonic. É a Panasonic. Estava estudando a indústria de defesa na época. Estava fechando, começando a crise da Engesa, a Vibraz na época também. Tinha outras aqui em São José dos Campos que estavam entrando em crise. E eu estava na Unicamp fazendo a pesquisa de entender como é que isso ocorria. E eu publiquei uma entrevista, uma matéria, um artigo, no jornal Folha de São Paulo. Tinha uma regional aqui em São José dos Campos. Tinha, a Folha Vale. Folha Vale, você lembra disso? Lá no edifício Flip Center. Pronto, é isso mesmo. Eu publiquei... Depois veio aqui para Santa Clara. Aqui Exatamente. Bom, enfim. Eu publiquei um artigo chamado São José dos Campos, Crise ou Reestruturação. E publicaram, gostaram, publicaram. Naquela época eu tinha 24 anos, 25 anos, né? 25 anos. E aí um funcionário do INPE e leu o artigo, achou interessante, que chama Emanuel Fernandes, na época ele era funcionário do INPE, e estava começando a se preparar para ser candidato. E eu fiz contato, a gente acabou um amigo comum nos apresentando,
E eu mostrei para ele que eu tinha estudado e como tinha chegado a algumas conclusões a respeito do que estava acontecendo com São José dos Campos. E aí eu brinco que foi paixão à primeira vista, né? A filosofia que ele estava pregando, que ele estava pensando e eu também. Aí nós começamos, a partir daí, a trabalhar 1 ano, mais ou menos. Ficamos juntos todo sábado. A gente sentava na casa dele e estudava um pouco como que a gente podia tirar São José daquela crise, como que podia pensar São José dos Campos para o futuro e tal. E eu tudo baseado naquele artigo. Tudo baseado no artigo e em aproximações. Eu fui estagiário da esposa dele na prefeitura um tempo atrás e não sabia que ela era esposa dele. Porque o pessoal chamava Emanuel e ela o chamava de Mané, né? Eu não sabia que era a mesma pessoa, a gente acabou ali se conhecendo, enfim. E eu tive o prazer de, a partir dali, começar a aprender muito com o Emanuel. Aprendi muito a parte conceitual da política e da economia. E, obviamente, a gente começou a trabalhar junto aí. Mas o parque tecnológico em si, o Emanuel tem um enteado, que é o Rafael, e ele estava fazendo faculdade em São Carlos e ouviu lá em algum lugar que é sobre um projeto de Tecnópolis, né, de arranjo de empresa, de instituições de pesquisa e tal. Comentou com o Emanuel me chamou, na época a gente estava ali inquietos, porque a gente precisava dar o próximo passo para São José dos Campos. Mas não tinha como. A gente não tinha o projeto ainda terminado, tinha a famigerada fábrica de emprego lá, né? Na época a gente desenhou, implantamos, criamos política de incentivos fiscais, eu coordenei todo esse processo. Quando ele ganhou o governo, eu fui trabalhar nisso, ele me convidou, eu fui nisso. E a partir daí a gente fez um relacionamento muito bom com as empresas de São José dos Campos, com o centro de pesquisa e tal, e começamos a interagir pedindo para que as empresas trouxessem os desafios dela, o que eles estavam pensando e tal, e achamos uma lacuna em São José. Essa lacuna, nós temos aqui brilhantemente o DCTA, o INPE, tem todo um ecossistema de inovação, mas no mercado não tinha esse arranjo aqui fora, né? Estava faltando esse arranjo. Eram dispersos, tal. Faz ciência e tecnologia lá no INPE e no CTA, transforma isso em produto e vem para o mercado, mas chegava aqui fora, não tinha a retroalimentação. O condutor. O condutor e tal, o aglutinador. E aí, com essa ideia que o Rafael trouxe de um professor dele, que ouviu, eu também já estava estudando isso, vários professores da Unicamp já tinham passado textos e a gente via artigos, eu tinha conhecido um pouco. Aí nós chegamos e estudamos um pouco uma proposta e foi nesse momento que o atual governador, na época era vice-governador, trouxe uma ideia para São José de fazer um parque tecnológico aqui que eles estavam criando no estado de São Paulo. Eles escolheram 4 cidades, São José, Campinas, São Paulo e São Carlos. E eu fui coordenar então a implantação do parque aqui em São José dos Campos. E aí, daí para frente, foi só desenvolvimento da ideia. Nas outras cidades também, São Carlos, Campinas também tem um parque tecnológico lá? São Carlos, Campinas tem. São Carlos tem um parque muito interessante, menor, né, muito mais modesto. Campinas, a própria Unicamp, ali no entorno da Unicamp, tem o parque também. São Paulo não saiu, o parque não decolou. São José foi o que saiu primeiro e hoje é um dos principais parques do mundo, Paulo. Agora, do mundo. Fala-se hoje, inclusive, em semelhança com o Vale do Silício, ou São José dos Campos, por conta do Parque Tecnológico? O pessoal faz um pouco essa relação, muito mais pela presença de empresas de base tecnológica, né? Mas eu sempre faço uma ressalva que nos Estados Unidos foi uma geração um pouco espontânea, fomentada pelas universidades que tem ali. Tem Harvard, tem outras universidades ali, que implantaram. Palo Alto, política de incentivo, proprietário de terra, foram se juntando e foram fazendo todo um trabalho de incentivo fiscal e tal, e isso nasceu regionalmente, né? Todo o Vale do Silício ali, né? As várias cidades, San José e tal. Aqui nós tivemos um trabalho muito mais focado. Nós fizemos São José dos Campos, agora que está começando uma ideia em Taubaté, o prefeito já comprou um terreno lá, não sei como é que está esse projeto, parece que não saiu ainda, mas ele está lá querendo fazer um parque também. Mas a diferença é essa. E lá, obviamente, é muito intensivo em capital, então eles colocaram muito dinheiro nas empresas. Aqui
diferente infelizmente daqui, colocaram o dinheiro no prédio, né? E do Brasil também, que o problema é que a ciência e tecnologia vai ter no orçamento 19% a menos. Já tem pouco cientista, tem pouca produtividade, agora vai ter menos esse ano. Mas para a campanha eleitoral não está faltando, né? Tiraram da ciência e tecnologia e colocaram 1,7 bilhões no fundo eleitoral. Exatamente. A prioridade do país realmente... Esse é o retrato. Agora, para o menino, eram 24 anos, o menino Agliberto não era professor ainda? Já era professor. Já era professor? Eu dava aula na Unital, dei aula na comunicação social, dei aula na história e no direito. Então eu dava aula... Antes disso eu já dava aula... Eu dou aula desde os 18 anos, né? Poxa. Então eu dava aula na escola de estado, dei aula em vários lugares de São José dos Campos. E depois que eu fui para a prefeitura, já aí com 25, 26 anos, eu fui para a prefeitura. E a partir daí eu continuei dando aula, nunca parei. Eu sempre dava 2, 3 aulinhas, porque eu não tinha tempo, ficava ali direto, mas à noite eu dava um jeito de ir lá dar aula. E até hoje eu nunca parei, tenho 30 anos de profissão. Agora, Agliberto Chaves, quanto tempo atuou no Parque Tecnológico? Eu fiquei no parque, na verdade eu fui diretor do SECOMP, que era o Centro para a Competitividade e Inovação, que foi o órgão que estudou, que captou recursos iniciais, que implantou o parque. Depois de 2 anos que ele estava implantado, aí o ex-diretor do INPE, que é o Marco Antônio Raupp, assumiu, montaram uma instituição, uma organização social, e ele assumiu o parque em si, e eu continuei na parte de fomento aos negócios de inovação. Aliás, empresas, tal. Marco Antônio Raupp, que foi ministro da Ciência e Tecnologia aqui de São José dos Campos. Perfeito. Então, atuou lá. Agora, nessa atuação, professor Agliberto, quais foram os trabalhos desenvolvidos no Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos? Um dia desses me perguntaram qual o maior legado que eu poderia atribuir na minha passagem por esse projeto, que para mim, sem dúvida, depois dos meus filhos, foi o mais importante na vida ainda. Eu sempre falo o seguinte, nós criamos uma rede de colaboração. Para você fazer uma rede de colaboração, e você sabe disso, Paulo, que você tem uma network fantástica em São José, está sempre antenado nas coisas, você tem que ter confiança mútua. Então, assim, como é que você põe 150 fornecedores da Embraer juntos para ir para a mesma feira que a gente foi várias vezes no mundo inteiro, França, Alemanha, todos os lugares, nós coordenávamos essas feiras. Como é que você põe pessoas concorrentes para fazer tecnologias naquilo que é comum, por exemplo, compartilhar laboratório, compartilhar espaço, compartilhar engenharia, né? Para mim, o maior desafio e o maior legado foi esse, de colocar pessoas alinhadas em coisas comuns. Eu sempre falo o consenso possível, e a partir dali elas irem para o mercado concorrer. Eu sempre falo que na política de ciência e tecnologia é isso que move, faz a diferença entre quem consegue sucesso e quem não consegue, né? Juntou todo mundo, competir e cooperar ao mesmo tempo. Um único objetivo. Quando eu saí do SECOMP, nós tínhamos 180, 190 associados, empresas que pagavam uma contribuição. De 150 subiu para 180. Eu não sei, quando eu cheguei tinha 0, a gente foi formando isso e chegamos a 150, eu fiquei 10 anos no SECOMP, e ao longo de 10 anos a gente teve 150, 170, não lembro certo. 180. Isso. Ampliou esse número ou não? Hoje o SECOMP foi fundido no Parque Tecnológico, eu não sei como é que está o número de associados lá, né? Agora, o detalhe foi fazer o ajuntamento de cabeças pensantes, de tecnologia, de fornecedores da Embraer, para ir mostrar no exterior a tecnologia de São José dos Campos. Não só da Embraer, mas a gente tinha também na área de tecnologia da informação e comunicação. Hoje tem na área de agronegócio muito forte também, empresas que fornecem tecnologia para o agronegócio. E esse realmente é um grande legado, eu tenho muito orgulho, e é o que me faz ir hoje em qualquer empresa de São José dos Campos de base tecnológica, de cabeça erguida, sou recebido com bastante carinho pelos empresários. A gente sofreu junto 10 anos, né? O empresário tinha crise, a gente estava junto, ajudando, buscando recursos. Paulo, um balanço que eu fiz, nós conseguimos 580 milhões de recursos para colocar em 53 empresas. Tem uma empresa agora que está numa crise aí, que fez o B250. A Nova E, na época era Geômetra, esse avião que tá voando deles, que a base deles é o TXC, nós ajudamos a captar o recurso.
para fazer o desenvolvimento junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, todos os órgãos de governo, FAPESP e tal. O laboratório que tem lá de 180 milhões com a FAPESP, com o BNDES também, a gente escreveu, ajudou a fazer o projeto, enfim, tem muito projeto, mais de 40 patentes depositadas, né? Tudo isso no período que eu fiquei lá. Hoje, com certeza, tem mais. Foi uma marca. Foi uma marca, sim. Agora, fala-se, apenas para ilustrar, fala-se aí que a Nova Era deu um tiro no pé e acabou entregando o projeto para os árabes, que, inclusive agora com a dispensa de funcionários, é porque eles pegaram um projeto para eles? Nada a ver com essa informação? Não sei, eu não tenho informação porque eu não acompanhei esse projeto de perto, mas o avião é top. O avião é fantástico. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta eu quero perguntar ao professor Agliberto Sorocaba, faz parte da sua vida, não é? E quais foram os trabalhos desenvolvidos também. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Agliberto Chagas. O professor Agliberto, ele é professor da FATEC aqui na cidade de São José dos Campos e nos traz hoje essa entrevista contando como foi o desenvolvimento e a criação do Parque Tecnológico aqui da cidade de São José dos Campos. Ele é cientista social e especialista em gestão estratégica da inovação tecnológica. Um breve intervalo e o professor Agliberto Chagas volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O nosso convidado de hoje é o professor Agliberto Chagas, cientista social especializado em gestão estratégica da inovação tecnológica pela Unicamp. E o professor Agliberto, ele possui mais de 20 anos de experiência em criação de ambientes de inovação. E ele foi o criador do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, que é um empreendimento para a promoção da ciência, da tecnologia, da inovação, e faz parte, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele faz parte do sistema paulista de parques tecnológicos. E também, conforme disse o professor Agliberto, foi o primeiro a receber o status definitivo do sistema, não é? Qual é a satisfação, professor Agliberto, de saber que uma instituição de tal envergadura como o Parque Tecnológico nasceu das suas pesquisas? Como é andar na rua e ouvir falar do Parque Tecnológico? Na verdade, assim, eu era o gestor da vez, né? Então, assim, eu tinha uma equipe, tem lá até hoje, mas eu tive uma equipe muito boa, tive patrocinadores muito conscientes, como o próprio prefeito Emanuel, quando esse projeto começou, depois o prefeito Eduardo Cury, depois o prefeito Carlinhos continuou com o projeto, não descontinuou, né? Aliás, o deputado e prefeito Carlinhos, ele manteve no Parque Tecnológico um contratado seu. Não, vários, né? Vários. Mas um em especial, que era o Marco Antônio Raupp. Uhum. E era o diretor do parque. O ministro Raupp aí, que está lá no diretor, ele ficou de 2006 mais ou menos até 2008 sobre a contratação do Secomp, que eu era diretor executivo, e eu era o gestor do contrato dele. Então, quando ele foi formatar a empresa pública, né, a organização social que ia tocar o parque 2 anos depois, ele e o Zé Raimundo Coelho ficaram lá abrigados sobre o nosso contrato. E foi uma convivência muito, muito boa, né? Ele é uma pessoa extremamente competente naquilo que ele faz. Eu sempre brinco que é um bom contraponto. Ele tem uma personalidade forte. A gente teve bastante conflitos de ideias, mas nunca pessoais, né? E eu tenho uma honra, assim, de ter coordenado esse trabalho aí com o Raupp naquela época. E obviamente hoje, sempre que eu posso, né, eu passo lá para roubar um cafezinho dele. É um material humano importantíssimo para a ciência e tecnologia, não só daqui, mas do país, até porque ele foi ministro da Ciência e Tecnologia após passar pelo Parque Tecnológico. O Raupp tem uma longa experiência, né? Ele esteve aqui no INPE, depois esteve no Rio, em Petrópolis também, trabalhando lá no Centro de Matemática Aplicada, enfim, tem uma experiência larga aí como professor também, enfim. Agora, podemos dizer que o professor Agliberto é o implantador de parques tecnológicos, porque o professor Agliberto também trabalhou na implantação do Parque Tecnológico da cidade de Sorocaba. Como foi isso? Então, essa história foi bem interessante. Eu saí quando, em 2013, o prefeito Carlinhos assumiu a prefeitura e a gente bateu um papo, a governança do Secomp, que eu era o diretor, junto com ele e tal. E eu achei por bem, né, não continuar à frente do projeto, embora não fosse um órgão público e não fosse da administração direta. Eu precisava dar o próximo passo, né, na minha carreira, inclusive. E eu aproveitei esse momento para encerrar um ciclo. E aí eu fiquei olhando o que eu ia fazer, fui convidado aí para algumas cidades para trabalhar no Programa de Desenvolvimento Econômico, mas um colega da Unicamp, que tinha acompanhado o meu trabalho, me convidou para ir conhecer o projeto do Parque Tecnológico de Sorocaba, que já estava em implantação, né? Já tinha prédio e tal, mas não tinha um programa de apoio às empresas, não tinha toda a parte de fomento, o combustível. E aí eles me convidaram para implantar a agência de inovação, que ia ser responsável por isso, que é a exemplo do que era o Secomp aqui, do que foi o Secomp aqui. E eu assumi a presidência dessa agência, fiquei 2 anos e meio, onde eu estruturei todo o programa de desenvolvimento, que está também até hoje lá.
uma cidade que eu aprendi a respeitar, admirar. Eu falo que a segunda cidade aí que eu tenho uma profunda admiração, São José é a primeira, a segunda com certeza é Sorocaba. Né? Criou simpatia pela cidade? A cidade, deixei grandes amigos, tem empreendedores lá fantásticos, eu brinco que foi a cidade do interior que eu encontrei 3 Ferraris ao mesmo tempo. Que sensacional. Então o pessoal é empreendedor, tem uma cidade com renda per capita muito boa, é do tamanho de São José do ponto de vista de população, de orçamento, de PIB, é mais ou menos semelhante. Eu brinco com eles só não têm a nossa privilegiada ciência, tecnologia e praia, campo, praia que está aqui, montanha. Agora, muito, e divisa com Minas Gerais também, não é? O queijo, né? O queijo. Fala em tecnologia, em Minas Gerais falam-se que o Wi-Fi também foi de lá, né? Começou em Minas Gerais, o Wi-Fi. Professor Agliberto, agora, quanto tempo lá em Sorocaba? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E quais foram os trabalhos desenvolvidos ou que deu para dar início lá em Sorocaba nesses 2 anos e meio? Nós criamos a Hubbies, que é na verdade, ela foi uma reestruturação de uma incubadora que a gente repaginou e deixou ela fluir mais. O Centro de Engenharia Compartilhada, que era um laboratório de simulação, onde você abria para as empresas que eram parceiras do parque. E uma grande ideia do ex-prefeito Vitor Lippe, que era presidente da empresa pública Parque Tecnológico, que era meu contratante e que tinha sido prefeito, ele que começou o parque. Quando acabou o mandato dele, ele foi assumir essa empresa pública e me pediu uma ideia de criar uma espécie de poupa-tempo para as empresas. Nós criamos lá o poupa-tempo da inovação. Então, no mesmo lugar, você tinha informações sobre captação de recurso, patente, normas, burocracia contábil para abrir empresa. No mesmo local, você tinha tudo isso à disposição do pesquisador que queria transformar a sua ideia no negócio. A partir dali, a gente criava vários ciclos de palestras, enfim. E a outra coisa que eu tenho bastante orgulho também é de ter formado... Antes de falar do outro detalhe, então o poupa-tempo, o Time Tech, funciona até hoje? Funciona, está lá. É muito fácil para o inventor, para o cientista, para o pessoal da tecnologia colocar o produto inclusive no mercado ou registro no Ministério? Ele tem informação, porque hoje o que acontece com o cientista, o pesquisador? Ele tem informação técnica, via de regra, com muita competência, muita paixão, porque ele está ali no dia a dia, né? Mas toda a parte burocrática, mercadológica, de marketing, jurídica, patente, essa parte mesmo que não tem a ver com a parte técnica ali do projeto, ele às vezes não tem conhecimento e demora muito tempo para conquistar essa informação. Então nós facilitamos a vida dos empreendedores de ciência, tecnologia e inovação com esse dispositivo. Era um local onde tinha toda a informação. Está lá até hoje? Está lá até hoje. São José tem igual? Semelhante? São José não tem semelhante. Que sensacional, quer dizer, não tem. Podemos então trazer tecnologia de Sorocaba para cá. Com certeza. Eu já dei um toque no pessoal do parque lá, porque a informação ainda é bastante importante. A informação né? é importante. Né? Nós temos o Poupa-Tempo, agora em São José dos Campos está vindo para cá o Poupa-Tempo Rural. Eu penso que o Poupa-Tempo da inovação seria sensacional. Verdade. Seria Nunca ninguém tinha me provocado desse jeito, viu, Paulo? Está aí lançada a ideia pelo Paulo Silva. Né? Até porque foi aprovada uma lei sensacional aqui em São José dos Campos, que é a lei das novas tecnologias. Não sei nem que nome. De novas tecnologias e inovação. Né? Exato. Mas foi criada uma lei aqui para São José dos Campos que poderia, inclusive, se juntar com essa. O senhor falou de um outro detalhe, eu acabei te interrompendo. O que lhe deu também mais orgulho lá em Sorocaba, além desse poupa-tempo. Formação das pessoas. Né? Eu cheguei lá, não tinha funcionário. Eu fui o primeiro funcionário da agência. E aí contratei o segundo, aí fui formando a equipe, capacitei a equipe, e a equipe foi trabalhando para desempenhar todas essas funções aí inerentes a negócios de tecnologia. Aqui também é a mesma coisa, né? Já tem bastante pessoas que foram da minha equipe aí no Parque Tecnológico,
que está lá, que não tem vinculação política nenhuma, são técnicos, né, de mais alto nível, e que servem aí a cidade, a região e o país, né? Bastante competência. Professor Agliberto, a São José dos Campos agora é um vale de startups. Eu tenho conhecimento de uma empresa de startup aqui em São José dos Campos que faturando milhões com startup. Tem um jovem de uma escola particular aqui no Jardim Esplanada que ele inventou um PayPal lá, um pagamento eletrônico que está valendo milhões de dólares também. São José dos Campos, o Parque Tecnológico foi a base para tudo isso e ele ainda se comunica com essas inovações? Então, aí eu vou fazer uma avaliação um pouco mais antropológica, melhor, antropológica. Né? Porque é o seguinte, isso tem a ver, sabe com o quê, Paulo? Tem a ver com a formação histórica da cidade, né? Na década de 50 veio para cá uma escola de engenharia, que foi o ITA. Junto com o ITA, eu brinco que o melhor do ITA é o iteano, né? Então veio, junto para cá veio quem? Os iteanos, aí veio para cá os militares do CTA, aí veio para cá professores de fora para dar aula no ITA, juntou com o pessoal daqui que já tinha algumas competências e tal, e essa mistura gerou um povo protagonista, um povo curioso, um povo estudioso. Aí você tem uma ETEP, você tem, então, vai formando tudo isso, cria um caldo de cultura, né? Que as pessoas são instigantes, elas buscam a solução de problemas a partir da tecnologia, no conhecimento, na ciência e tal. Agora, professor... E o parque ele é um catalisador e ele está fazendo a diferença para o futuro, sim. Tem coisas acontecendo no parque que são surpreendentes ali, né? Muita tecnologia. Mas eu diria que a cidade inteira respira. Eu brinco que hoje a inovação, as melhores inovações de São José dos Campos são invisíveis aos olhos. Você está aí falando, eu quero bolsa aqui, quero educação, é uma das guichê virtual, o Now Agricultura lá. A gente pode citar daqui a pouco, pelo menos alguns nomes. Agora, só para a gente encerrar esse bloco, passar por outro, tem também aqui o desejo do Alberto Santos Dumont, que nos livros de história, segundo consta o professor Ciro Bondesan, ele quando passava aqui pelo Vale do Paraíba, ele olhou para o CTA e viu que poderia ser criado aqui um centro tecnológico. Não sei se o professor sabe disso, mas o Ciro Bondesan conhece muito bem essa história do Santos Dumont. Perfeito. Em 1908, o Santos Dumont ele deu uma palestra na Associação de Engenheiros do Brasil, em São Paulo, e ele deu duas notícias interessantes lá. Uma delas é o seguinte: o mundo vai ser dos motores. Que sensacional. Tá? O mundo vai ser dos motores. Então fiquem de olho, e o Brasil precisa ter essa competência de fazer motores. E não se esqueça que 2 anos antes ele tinha voado, em 1906, né? E aí, a segunda notícia boa, ele falou: e aqui perto eu faria uma escola de engenharia focada em desenvolver no futuro uma fábrica de aviões. É o que aconteceu. O sonho do Santos Dumont se tornou realidade. E ele achou o local realmente apropriado aqui por vários motivos, inclusive pelos ventos, por uma série de... Boa lembrança, professor Agliberto. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o criador do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, o professor Agliberto Chagas, aqui no Clique Jornal. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB,
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, com uma conversa muito proveitosa com o professor Agliberto Chagas, ele que é o criador, o idealizador do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. Mas antes, nem só de pão vive o homem, temos que ter alegria também, e o Bloco Acorda Peão está fazendo um convite aqui para você que quer foliar nesse carnaval. Será neste sábado. As ruas do centro aqui de São José dos Campos serão tomadas pelos foliões do Acorda Peão. Este ano comemorando 20 anos, o desfile do bloco vai com tudo protestar contra a reforma da Previdência que ameaça o direito à aposentadoria do povo brasileiro. Por isso, o Grupo Acorda Peão está convidando todas as entidades sindicais aqui da região a se incorporarem ao Acorda Peão e assim fortalecer a luta contra esse terrível ataque do governo Temer. A concentração do Acorda Peão começa às 9 da manhã na rua Francisco Paes, aqui no centro de São José. E o desfile deverá começar por volta das 10 horas da manhã. O convite dos organizadores para o Bloco Acorda Peão, que sai na rua Francisco Paes às 9 horas da manhã e até às 10 nesse final de semana, a chamada é fortalecer a luta contra a reforma da Previdência, desfilando no Acorda Peão. Portanto, fica aí o convite para você que gosta de samba. Professor Agliberto, nós falamos sobre a lei da inovação. Foi aprovada aqui em São José dos Campos. A Prefeitura de São José quer tornar São José um celeiro para empresas inovadoras e criativas da cidade, que são as startups. Para tanto, sancionou a lei da inovação, que foi aprovada pelo Legislativo, e criou assim um programa de incentivo à inovação científica, tecnológica e sustentável também. Nós citamos aqui uma empresa de startup que é inovação, Quero Bolsa. O senhor tem lembrança de outras startups aqui de São José? Sim. Por exemplo, Delta Life, que nasceu dentro do Parque Tecnológico, faz equipamentos médicos, né?
Um garoto tinha 19 anos, 20 anos, estudava na Univap. Chegou lá com uma ideia de um equipamento específico, a gente ajudou, hoje está aí, está com uma sede própria aqui no condomínio Eldorado, exportando e tal. Você tem a Guichê Virtual também, que é uma empresa de um ex-iteano. Você tem o Quadro Mágico, que é o que é mágico, né? Que é do Thiago Feijão. Você tem, enfim, tem uma série de empresas aí que são startups que estão aqui ou no Parque Tecnológico da Univap também, ou nos coworks distribuídos na cidade. Hoje tem o Conecta, tem o Coffee, tem vários coworks aí, mais de 20 já em São José dos Campos, né? Então isso é uma outra forma de fazer articulação para ciência e tecnologia, né? Está pulverizado na cidade, isso é um bom movimento. Antes ficava concentrado no parque, agora está se espalhando pela cidade. O que eu acho que é a tendência hoje, você, em qualquer lugar com o teu celular, acesso à internet, você faz ciência e tecnologia em um laboratório, em qualquer lugar. Inclusive o semáforo da Google, aqui no caminho da Embraer, que funciona. Sim. Está tudo funcionando. A coisa pode ter o centro de operações integradas aí, que tem tecnologia da Ericsson, né, que foi contratada aí no governo do Cury. Enfim, tem várias coisas interessantes acontecendo em São José. Olha, está aí, professor Agliberto. Missão cumprida ou tem muito mais ainda para se conquistar, para se fazer na ciência, tecnologia e inovação? Tem muito para se fazer. Eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje na ciência e tecnologia é investimento em educação. A educação, ela muda tudo na vida das pessoas, tudo. Eu sempre brinco que depois que você aprende a ler, nunca mais você olha as letras sem saber o que é, né? Verdade. Então a educação muda tudo. E a educação ela não se modernizava, ela não se atualizava há mais de 100 anos, né? E aí, falando em inovação, tem também o Bruno aí uma empresa, criou uma empresa, Bruno Werneck, criou uma empresa em São José dos Campos que dá aulas virtuais e já está com 1000 alunos. Com professores virtuais? O professor grava a matéria, dá aula ali, ele transmite para a internet. E formando a sala de aula dele tem 1000 pessoas, né? Isso, é a maior sala de aula do mundo. Então o cara tem em qualquer lugar, né? E cobrando mais barato, então isso dá acesso para as pessoas. Isso, né? De São José? De São José dos Campos. Né? Olha, então são coisas aí que esse é o maior desafio que nós temos. Educação. Para nos colocar em posição de destaque no futuro também. Lá atrás, se a gente olhar para trás, foi a educação que nos colocou nesse status que estamos hoje, com 2,6 bilhões de orçamento no município, com a segunda pauta não commodity do Brasil exportando, que é a Embraer, várias plantas aí de tecnologia, enfim, uma cidade equacionada, é uma cidade que não tem grandes problemas sociais, né? Mas lá atrás, uma escola de engenharia, laboratórios, institutos de pesquisa e tal, como o INPE, com outros aí do CTA, e hoje nós estamos aqui, né, nesse status. Agora, o que nós queremos para o futuro? O futuro hoje, Paulo, ele não é mais intensivo mão de obra, como foi no passado. A GM tinha 12 mil funcionários, hoje tem 3, 4. A própria Embraer já está tudo no computador, no robô, e agora está indo para o smartphone, né? Uma coisa que eu acabei de escrever um artigo recentemente na revista Metrópole, onde eu coloco essa realidade. São mais de 244 milhões de linhas de celulares ativas no Brasil, dados da Anatel de outubro de 2017. 82% do acesso móvel de internet no Brasil hoje já é por smartphone. Então hoje, há 2 anos atrás, eu não tinha coragem de fazer uma operação bancária pelo celular. Hoje eu não pego nem fila mais para fazer nada. Faz tudo pelo celular. Mas por quê? Está criptografado, segurança, tem um monte de coisa. A sua vida nas redes sociais, se perder o WhatsApp hoje, você fica doido. Dia desse um juiz maluco aí suspendeu o WhatsApp, lembra disso? Exatamente. Ficou uma desgraça, todo mundo correndo para cima. Aliás, estamos aqui, ó, o exemplo aqui, não é? Hoje fazendo uma rádio, está aí. Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Está no www por aí, né? Exatamente. E com uma qualidade fantástica. 2 jornalistas aqui sentados, um radialista de São José, uma jornalista fazendo pauta, que é uma coisa rara hoje, porque você vê as coisas rodando por aí, com pauta e a coisa andando na web. Então, isso é tecnologia. Agora, quem está por trás disso? Um cara que estudou, um cara que se capacitou a partir da educação. E esse é o desafio de São José. Por falar em educação, para o próximo bloco eu já quero lhe provocar uma pergunta aqui. O senhor é professor concursado na FATEC? Sim. Há quanto tempo? Concursado 10 anos. 10 anos esse 10 ano, anos né? de FATEC aqui em São José dos Campos.
Então a gente fala já no último bloco de hoje, e agora que está ficando bom, não é, professor? Um breve intervalo e o professor Agliberto Chagas volta já. Ele é o criador, idealizador do Parque Tecnológico aqui da cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. De volta no último bloco do Clique Jornal de hoje com o professor Agliberto Chagas, o idealizador do Parque Tecnológico. Professor, houve uma mudança integrando filosofia e sociologia numa única disciplina, principalmente nas escolas de educação à distância. O senhor citou aí agora há pouco de um que fez uma startup que tem 1000 alunos na sala. Que prejuízo isso pode trazer ao aluno? Olha, sociologia e fisiologia. Houve uma filosofia. Integração. Filosofia e sociologia. Na verdade, a Base Nacional Curricular que foi aprovada, ela está focada em customizar a formação do aluno. Então, o que você fazia antes? Você dava um conteúdo disperso, cada lugar fazia de um jeito e tal, e se olhou que no mundo inteiro os países que estão mais desenvolvidos e tal, eles têm uma base comum para justamente fazer com que o país tenha uma formação mais igualitária, mais competente de forma homogênea, e não você ter lugares do Brasil que tem uma formação muito boa e lugares que não tem, né? E eles tomaram cuidado, que eu achei interessante, assim, de também não esquecer a formação regional. Então tem ali os conteúdos regionais e tal. As matérias, disciplinas da área de humanas, elas continuam lá na Base Nacional Curricular, mas elas ganharam uma outra característica, a característica de você instrumentalizar o pensamento racional, crítico, o pensamento mais contemporâneo, né? E nós temos 2 problemas no Brasil. A PISA, na educação no Brasil. PISA é uma pesquisa que é feita pela comunidade, são 70 países, OCDE, 70 países que são média educação, a eficácia da educação. Então, assim,
O Brasil está lá em 53, na posição 53 em matemática, 63 em linguagem, ou seja, a gente não sabe escrever nem raciocínio lógico. Então, matemática e português, que são as duas coisas básicas para qualquer coisa. Se você não entende o que o outro está falando, você não lê direito, você não executa direito, perde competitividade, tem um monte de problema, produtividade, né? Então, para arrumar isso, eles deram ênfase nessas disciplinas mais que eu chamo de estruturantes, lá quando o garoto tem 5 anos de idade, na pré-infância, é ali que ele está formando o raciocínio lógico, pensamento e tal. Dali para frente, quando ele está maduro, já na 5ª série do ensino fundamental, sexto ano, por ali ele começa a ter as disciplinas que vão abrir o leque para ele poder pensar mais criticamente o seu entorno, né? Não se perdeu o conteúdo de filosofia e de sociologia. Eles foram, na verdade, mudaram o programa e colocaram numa grade só para poder contemplar isso, adequar Mas hoje se escreve você, apenas VC. O que a gente via que era só no Facebook, nas redes sociais, agora não. As pessoas escrevem no muro, no caderno, tudo VC, né? Como se fosse você. E essa perda? Na verdade, eu acredito que isso é irreversível. Se você olhar a pintura rupestre de 10 mil anos atrás, não mais, né? 40 mil anos atrás, lá nas cavernas, né? Voltou a ser o que era, então. Depois o cara volta, o cara evolui para os hieroglifos lá, depois para letras essa é uma tendência icônicas e tal. Você vai evoluindo, né? Não podemos perder isso de vista. Se você de lá para cá, qual vai ser a próxima? Eu não sei. Né? Hoje eu estava almoçando com um amigo, ele não parou de atender o celular 1 segundo. E conversou. Aí eu falei para ele, olha, a gente precisa desenvolver uma tecnologia logo que o cara receba a ligação já no cérebro, não precisa de nada auxiliar, né? Responda ali por pensamento, porque senão as pessoas vão ficar doidas. O ritmo está muito acelerado. E obviamente a forma de linguagem, a forma de comunicação muda, né? Evolui. Cuidado com as suas palavras, porque os Jetsons falaram isso e aconteceu, tivemos até forno micro-ondas, né? Aí o avião da Embraer, né? O avião da Embraer. Primeiro táxi aéreo de verdade. Exatamente, né? Os Jetsons falou isso. Parceria Embraer Uber. Professor, você escreveu um artigo recentemente na revista Meon, citando o desequilíbrio da Previdência Social. Porém, a CPI realizada no ano passado concluiu que a Previdência Social ela é superavitária e deveria ter dinheiro sobrando em caixa. Olha, se não fosse os perdões das dívidas, algo superior a 10 trilhões de reais, que é um número até inimaginável, nós temos essa queda de braço aí. Tem gente que fala que está devendo, que está deficitária, outros falam que está sobrando dinheiro. Agora, como é que o senhor analisa essa discrepância de dados entre o que é contado para a população, visando a aprovação da Previdência, e o que é realidade, professor? Olha, essa questão é bem interessante, apesar de fugir um pouco aqui do que a gente estava falando, mas assim, eu gosto muito do meu exemplo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil e, portanto, eu já tenho idade para me aposentar, tempo para me aposentar, mas ainda não tenho idade. Se eu tivesse pego esse dinheiro com 14 anos, que foi descontado do meu INSS e aplicado, eu fiz essa conta, se eu tivesse aplicado a uma taxa média de poupança para baixo, só isso, eu não arriscaria nada, seria conservador. Eu peguei os 35 anos a média da poupança, fiz um cálculo, eu teria hoje cerca de 3,7 milhões na minha conta e com isso eu teria uma aposentadoria ali de 10 mil reais mais ou menos. Poxa, mas qual a sua idade hoje? O que aconteceu? 50 anos. 50 menos 14, exatamente. O que eu tenho defendido? O melhor destino para o INSS, para a Previdência, é o trabalhador. É o gerador de riqueza. Ele aplica o dinheiro dele como uma previdência privada. É o sonho de todo mundo. Você vai à Embraer, tem previdência privada. Você vai à GM, tem previdência privada, uma das melhores que tem. Né? Você vai a qualquer empresa grande, tem previdência privada. O que aconteceu é que nós colocamos, o nome mesmo chama, previdência. Nós estamos nos prevenindo para o futuro. Essa ideia nasceu lá na Segunda Guerra, lá com a Alemanha,
O pessoal que voltava de guerra não tinha como trabalhar, aí todo mundo da sociedade que estava trabalhando deixava um pouquinho do dinheiro para pagar aqueles que não podiam trabalhar. Essa era a ideia, de cuidar do seu semelhante ali e tal. Isso no Brasil foi deturpado. Você tem aposentadoria de político fora do contexto, você tem juiz, você tem funcionários públicos, os filhos da viúva, dos militares, tem um monte de coisa que acaba deturpando, tirando o dinheiro da onde deveria ir. Mas, tá certo? Professor, previdência privada, elas não são confiáveis, os bancos quebram. O governo também, né? O que aconteceu com o governo agora foi socorrer a Caixa Econômica Federal e tirou dinheiro do Fundo de Garantia. Qual o melhor destino para o Fundo de Garantia? Nós tomamos conta, né? Nós temos que tomar conta do nosso dinheiro, né? Então, o governo não é confiável. Olha o que aconteceu agora no governo. Não estou falando de partido não, tá? Estou falando da instituição. O governo foi lá e fez todo esse trabalho e fez o que com a gente? Tirou o dinheiro da nossa previdência. Nós temos um risco agora em 2025, que é o bônus demográfico. Nós estamos ficando velho, Paulo. A nossa média de idade está subindo. Então vai ter menos trabalhador ativo bancando a maior parte, mais de 50%, que estão em idade de aposentadoria. O que nós vamos fazer? Agora, não vai ter caixa para isso. E aí vai quebrar. Aconteceu com Correios, aconteceu com a Petrobras. O aposentado da Petrobras hoje está colocando o dinheiro dele para cobrir o rombo do Petros. Da onde veio esse rombo? Era privado? Não era privado, era o governo. O governo foi lá e acabou com a Previdência. Agora, isso é uma injustiça com o trabalhador que ficou trabalhando 35 anos, no mínimo, e na hora que ele vai descansar, na hora que ele vai ter mais 30 anos para tomar conta, ele não tem dinheiro. E outra, nós estamos vivendo mais, né? Então o que vai acontecer? No momento que você hoje mais precisa para comprar o teu remédio, pagar teu seguro de saúde e tal, você não tem dinheiro, porque o trabalhador da iniciativa privada, ele ganha 10 mil reais no emprego dele, quando aposenta, ele vai ganhar 3 e pouco, 4 pau. Agora, mas professor Agliberto, uma reforma igual a essa que está se propondo aqui no Brasil, ela foi aprovada no México há alguns anos atrás. Lá acabou gerando um número absurdo de aposentados que não conseguem se sustentar. Ou eles vivem com outros familiares, ou vivem nas ruas lá do México. A reforma da Previdência proposta pelo governo Temer aqui no Brasil, ela pode trazer esse cenário mexicano para o Brasil? Desculpa, mas o México é o pior exemplo que a gente podia usar. Talvez a gente possa usar o exemplo do Chile, talvez a gente possa usar o melhor exemplo da Inglaterra, né, do Reino Unido, podemos usar a Nova Zelândia, podemos usar México. O México tem um problema grave. O México fez uma opção de substituir riqueza por renda. E existe uma diferença entre PIB e renda. Essa conta ninguém faz, né? Por exemplo, eles pegaram as maquiladoras lá, que só emprega gente, mas não tem tecnologia. Aí tem renda, mas não tem riqueza. Aí o que acabou acontecendo? O equilíbrio fiscal do país sempre tendendo a zero. No Brasil, não. No Brasil nós temos um PIB forte, já as empresas, o trabalhador brasileiro tem uma produtividade crescendo, melhorando e tal. A gente tem dinheiro, só que hoje foi aprovado 3,5 trilhões no orçamento de 2018. Né? Metade disso é dívida. Metade, já quase 18%, 18 e pouquinho é previdência e crescendo. Não é que está parando, está crescendo. E essa conta não fecha. Vai acontecer o que aconteceu na Grécia. Uma hora o pessoal vai olhar, acabou o dinheiro e não tem mais produtividade, não tem mais. Aí ferrou. Aí nós vamos fazer o quê? Bom, aí nós vamos ter que depender de outros países, depender de empréstimo, dependendo de coisa, a coisa vai degringolar. Mas com essa reforma, professor Agliberto. Sabe qual é o problema da reforma, Paulo? Qual? O autor. Se fosse qualquer um outro, né, nas condições políticas que o Brasil tem hoje, é o problema. É o famoso bode na sala. Né? Se a gente tirasse o tema e deixasse a ideia, o racional, não teria problema nenhum. Porque todo mundo sabe fazer conta e olha lá, a conta não fecha. Agora, o problema é quem propôs. Né? Fernando Henrique fez o quê? Um paliativo. Está aí o paliativo estourando de novo. Nós temos que resolver o problema na raiz, estruturalmente. Agora, só para contrapondo a sua fala, com essa proposta, ninguém vai se aposentar, porque não vai conseguir cumprir os requisitos para aposentadoria, professor. Na verdade, não é bem assim, né? Você tem aí as regras de transição, você tem um monte de coisas aí que podem melhorar. Eu não sou um grande especialista na questão da Previdência, mas os estudos que eu andei fazendo, junto com alguns colegas que entendem melhor disso, a conta não fecha, principalmente as previdências, as chamadas aposentadorias especiais.
Não consegue, é questão matemática, né? Então o Brasil precisa tomar conta disso. Para poder o quê? Resgatar o nosso equilíbrio fiscal. Outra coisa que o Brasil precisa parar é de ficar contratando dívida a juros de mercado, né? Tá aí, o governo faz isso direto. Está aqui hoje, nós temos mais de 1,5 trilhão de dívida. O que o governo faz? Todo ano ele pega dinheiro emprestado, paga a dívida e ainda acumula 157 bilhões aí de dívida, de déficit público. É igual a gente com cartão de crédito, vai pagando o mínimo. Isso, é o tal do bolo compressor ali, a bola de neve, vai crescendo, vai pagando o mínimo, vai fazendo parcelado depois, não sei o quê. Quando você vê, você está endividado. Aliás, são 60 milhões no Brasil nessa situação, de famílias nessa situação. Vai ter que mudar. Fruto do país que não cuida direito do seu povo. Né? Professor Agliberto, assim como no passado nós tivemos os etianos, não é? O povo do ITA, do INPE, a tecnologia, a promoção do Parque Tecnológico, espero que tenhamos a promoção espiritual do povo brasileiro, que parece que tomou um Boa Noite Cinderela. Eu quero agradecer muito a sua presença, a essa informação da idealização do Parque Tecnológico. Eu imagino que deveria ter chaveiro de Parque Tecnológico, adesivo de Parque Tecnológico, souvenir de Parque Tecnológico espalhado por essa cidade, por esse Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, e essa sua colocação final vale para todo mundo, né? Você vai comprar hoje um souvenir aqui em São José dos Campos do INPE, para mostrar a nossa cidade, do CTA, do que a gente faz, a gente não encontra lugar nenhum. Antigamente tinha os cartão postais, né? Exato, você comprava ali na banca do Chamarela, ali, lembra? Exatamente. Agora nem isso tem mais. Não tem. A gente precisa ter esse resgate mesmo, de nos apropriar dessa história e desse valor que a nossa cidade e o nosso país tem. Eu que agradeço e estou à disposição para voltar aí quando for necessário. Muito obrigado. Bem, meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Hoje, o nosso entrevistado, o professor Agliberto Chagas, cientista social, especializado em gestão estratégica da inovação tecnológica pela Unicamp. Ele possui mais de 20 anos de experiência em criação de ambientes de inovação, com destaque para os parques tecnológicos de São José dos Campos e também de Sorocaba. Atualmente, o professor Agliberto é professor concursado da FATEC aqui em São José dos Campos. Ponto final, grato a todos pela companhia, audiência e amizade. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. O diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo. A nossa editora de argumentos, a jornalista Fernanda Soares, e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.